Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia, Boas Apostas. Sou o Aaron Big Mac, este é um canal de apostas desportivas onde falamos sobre prognósticos, análises e antevisões do dia que estamos a falar. Neste caso será de quarta-feira de Liga dos Campeões. Não consigo gravar nem no domingo à noite, nem na segunda à noite. Domingo à noite passei todo o dia com a família da minha namorada e na segunda o meu irmão fez anos e passei o dia todo com ele. Também cheguei a casa, eram por volta das 2h da manhã, se não estou em erro. Então optei por não gravar e lancei apenas as apostas para o Telegram. Terça-feira não sei como é que ela correu na gravação deste vídeo, porque estamos a gravar às 15 da tarde, às 3 da tarde. Em relação ao fim de semana, foi um sábado QB, foi um domingo QB. Em que não arrancamos bem, mas depois terminamos muito bem no jogo do Sporting, e ontem não veio uma múltipla de golos à parte, mas veio a aposta principal no jogo do Gil Vicente Porto, que era golos nas duas partes a 1.80 e qualquer coisa. Já sabem que craque das camisolas é quem me veste. Big Mac 10 para 10% de desconto e portes grátis. O link está na descrição. Telegram totalmente gratuito, o link está na descrição também. E depois temos as parcerias da Bet7 e da MyBest para que ajudam aqui o canal, que são as casas que eu uso também e que são as casas que a malta do caralho usa, porque são as melhores odds do mercado. Cash outs, cashbacks, bónus todos os dias, e hoje ou amanhã, quarta-feira, há novo bónus na Bet7, há bónus no casino também na MyBest, portanto os links estão no Telegram, entrem lá, que está lá tudo. Em relação, aliás, antes disso, se gostam deste tipo de conteúdo, metam um like, subscrevam o canal e comentem, que isso ajuda-me imenso a crescer, e vamos lá tentar meter isto aqui, pelo menos nos 2000 subscritores, até quando? Até setembro? É capaz de ser até setembro. Em relação a esta quarta-feira, temos apenas Liga dos Campeões para falar. Bodø, há aqui equipas que entram só agora nesta fase. Bodø Glimt, Basileia e Celtic são equipas que entram apenas nesta... Aliás, o Celtic... Sim, o Celtic são equipas que entram apenas nesta fase da Liga dos Campeões, e arrancamos aqui com o Bodø Glimt contra a equipa do Sturm Graz. A equipa do Bodø Glimt está a fazer um campeonato norueguês muito interessante. O normal, é das melhores equipas da Liga, principalmente dentro de portas. E do lado do Sturm Graz, o campeonato austríaco começou há 3 jornadas. Venceram a Supertaça contra o Bischofshofen. Sim, é que é, ou não é, mas parece. 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota para o campeonato. Perdeu contra o Rapid e venceu o Lask Linz e a equipa do Reed. Do lado do mercado, temos um Bodø Glimt a 1.61, Sturm Graz a 4.76, over 1.5 1.12, over 2.5 1.44. O Sturm Graz também veio agora, somente agora na Liga dos Campeões. Over 2.5 1.44, ambas marcam a 1.52 e o golo em ambas as partes a 1.51. Aqui eu não vou inventar muito. Golo em ambas as partes 1.50. Temos o Bodø em casa, das equipas que faz mais golos, das equipas que tem mais volume ofensivo. Uma equipa muito, muito interessante. Conseguiu fazer uma gestão no último jogo, a dia 15 de agosto. O Sturm Graz tem menos um dia de descanso, apesar de também ter feito alguma gestão na segunda parte. O resultado ficou definido na primeira parte, portanto, também a pensar aqui um bocadinho no jogo de quarta-feira. Mas eu aqui... Bodø a vencer 1.61 parece um modo justa. Não me admiro nada que a equipa do Bodø vença o jogo, falando principalmente em casa, mas a 1.60 eu esperava aqui o modo 1.70, 1.75, num contexto Liga dos Campeões, num contexto de primeira mão, para poder entrar aqui a favor do Bodø Glimt. Sendo assim, prefiro golo em ambas as partes a 1.50 e não falo mais. Em relação ao segundo jogo, temos um Basileia Copenhague. A equipa do Basileia vai para a quinta jornada da Liga Suíça, tem 2 derrotas e 2 vitórias, marcou em todos os jogos, mas sofreu em todos os jogos. Entrou também somente agora na Liga dos Campeões. O Copenhague já vem aqui de 2 eliminatórias da Liga dos Campeões, onde venceu a equipa do Drita e a equipa de Malmö. Fez um excelente jogo contra a equipa de Malmö na segunda mão da primeira ronda de playoff, e vem de uma vitória no terreno do Nordirland, onde jogou com mais um jogador praticamente, ou a segunda parte toda. Joga contra a equipa do Basileia, que está a pagar a 2.25 dentro de portas, portanto há algum favoritismo para a equipa suíça. Copenhague a 3.19, over 1.5 1.33, over 2.5 2.07, ambas marcam 1.83 e o golo em ambas as partes é 1.90. Eu aqui, não acompanhando propriamente a Liga Suíça, temos um Basileia
que tem 9 dias de descanso para jogar este jogo. Temos um Kopenhaga, que é uma equipa que o único jogo que tem sem marcar gols é a primeira mão, no Malmo, fora de portas, num jogo em que foi muito de pragmatismo também da equipa de Malmo. A jogar contra uma equipa suíça com muito tempo de descanso, onde marcou gols em todos os últimos 10 jogos onde fez, onde sofreu em 9 dos últimos 10 jogos. O único jogo que não sofreu foi contra o Luzerne na última jornada da Liga Suíça da época passada. Este ano sofreu golos contra toda a gente, perdeu 3-1 contra o Lugano. Tem vitórias contra Young Boys e contra Grasshoppers, mas perdeu contra Sangalan logo no primeiro jogo. Temos aqui odds de over 1,5 1.33, o ambas marcam 1.81 e o gol em ambas as partes a 1.90. Parecem-me ser odds muito, muito interessantes para este jogo e parecem-me ser boas oportunidades para esta quarta-feira. Em relação ao Celtic Kairat, eu não vi nenhum jogo do Celtic esta temporada. Tem 2 jogos, 2 vitórias para a Liga Escocesa, contra o Aberdeen e contra o St Mirren, já não me lembro, e venceu aqui para a Taça da Escócia por 4-1, portanto marcou em todos os jogos e tem apenas um golo sofrido e também entra somente agora na Liga dos Campeões. A equipa de Kairat já vem desde lá atrás na Liga dos Campeões, onde eliminou o Olimpia, eliminou o Kups e eliminou o Slovan Bratislava. Vem de uma derrota por 3-2 no campeonato a dia 16 de agosto, portanto um joguinho extra, um diazinho extra aqui para o Celtic recuperar, e claramente o Celtic é favorito, 1-14 em casa, Kairat a 17.10, over 2,5 1.44, over 3,5 2, ambas marcam a 2,25, portanto, claro favoritismo para a equipa do Celtic, gol em ambas as partes a 1.45 e depois para mim, uma das boas oportunidades do dia de amanhã também é o Celtic para marcar nas duas partes a 1.77 em casa, mais um dia de descanso, equipa muito melhor, muito mais forte, a equipa do Kairat está numa fase de época mais adiantada porque já vem a jogar competições europeias dá muito cedo, mas obviamente são ligas muito diferentes, são equipas muito diferentes. Em casa do Celtic termos aqui um Celtic a marcar nas duas partes 1.77, parece-me uma odd muito, mas muito boa. Temos também o gol em ambas as partes 1.45 se vocês quiserem juntar alguma coisa, mas esta odd simples do Celtic parece-me muito, mas muito interessante. No último jogo temos um Fenerbahçe contra a equipa do Benfica, temos um Fenerbahçe em casa, ligeiríssimo favoritismo, 2,55 contra 2,60 do lado da equipa do Bruno Lage, over 1,5 1.20, over 2,5 1.65, ambas marcam 1.50 e 4, e o golo em ambas as partes 1.63. A equipa do Fenerbahçe eliminou a equipa do Feyenoord num conjunto de duas mãos muito, muito interessante. A equipa do Fenerbahçe fez um péssimo jogo na Holanda, mas deu a volta em casa numa goleada por 5-2 e vem de um empate na primeira jornada da Liga Turca a 0, onde fez alguma gestão, jogou com mais um jogador na segunda parte, falhou um penalti mesmo no fim, o Talisca. Foi um jogo muito conflituoso, muito quesilento. Os jogos turcos. E do lado do Benfica, 4 jogos, 4 vitórias, 6 golos marcados, 0 golos sofridos. Não é uma equipa que tem mostrado um futebol inacreditável, um futebol extraordinário, não é isso que tem acontecido efetivamente. A equipa do Benfica tem sido criticada pelo futebol, pelo o investimento / plantel que tem ao futebol que tem praticado, mas o que é certo é que estamos no início da temporada, venceu a Supertaça, venceu a primeira eliminatória da Liga dos Campeões, venceu o primeiro jogo do campeonato, joga na Turquia, recebe o Fenerbahçe na segunda mão, e aqui eu tenho algumas dúvidas no que é que poderá ser o jogo. A equipa do Fenerbahçe sabe que se levar o jogo para a Luz irá ter muitas dificuldades de vencer o jogo na Luz, portanto tudo o que não seja uma vitória do Fenerbahçe no primeiro jogo será muito complicado para a equipa de José Mourinho, a não ser que sejam 2 empates, um em cada estádio. E do lado do Benfica sabe também que se levar um bom resultado ou um resultado positivo para a Luz, que terá grandes oportunidades de se qualificar para a Liga dos Campeões. São duas equipas que precisam muito desta qualificação. Muitos dos seus orçamentos, muito de transferências, se calhar estão em pausa, à espera de uma qualificação neste tipo de competições. Portanto, há aqui muito em jogo. Há algumas dúvidas do meu lado em relação principalmente à equipa do Fenerbahçe. O Benfica jogou 4 jogos esta temporada, jogou-os 4 vezes praticamente com o mesmo 11. Penso que só houve a entrada do Sheldrop. Tenho ideia que só houve a entrada do Sheldrop ou do Ivanovic.
num dos jogos e depois repetiu, pelo menos esses últimos 3 jogos, foi exatamente com o mesmo 11, num 4-2-4, digamos assim, com 2 médios, 2 extremos e 2 pontas de lança, em que um dos pontas de lança cai ali um bocadinho mais na zona de falso 9, da zona de número 10, que eu, pessoalmente, eu não vejo com muitos bons olhos para o jogo de amanhã. Mesmo contra o Estrela da Amadora, a equipa do Benfica sentiu dificuldades em transições defensivas, em uma diferença muito grande de blocos, porque nem Ivanovic nem Pavlidis, para mim, têm características para fazer esses movimentos. E depois também há um meio campo com 2 jogadores novos, com 2 jogadores em circunstâncias diferentes, como o Richard e o Enzo, que estão há pouquíssimo tempo juntos, fizeram 4 jogos juntos, portanto é normal que também ainda não tenham um posicionamento perfeito se a equipa do Benfica quererá jogar, quiser jogar com 2 pontas de lança, em que terá de fazer aqui um jogo muito bom a nível posicional, sem bola principalmente, para a equipa do Benfica em perda, não ter problemas de níveis de pressão, de linhas de pressão, onde se a equipa, neste caso do Fenerbahçe, receber uma bola ou recuperar uma bola no Ivanovic, o Rios saber se tem que sair ou não, ou se tem que compensar um bocadinho, e o Enzo, olhando para a decisão do Rios, saber onde é que se deve posicionar, e obviamente que depois o resto da equipa também. Isso são coisas que vêm com treino, que vêm com jogo, e que isso, obviamente, se o Bruno Lage quiser jogar assim, é algo que tem que andar, que tem que evoluir. Se não quiser jogar assim, a equipa vai evoluir num certo sentido, e depois, se chegar o tal criativo, será um jogador mais inteligente a nível posicional nesse capítulo, e trará um bocadinho mais de segurança aos 2 do meio. Portanto, se o Benfica entrar com um 11 igual ao que tem entrado, e eu gosto do mercado dos overs por isso mesmo, iremos ter um Fenerbahçe a pressionar alto em muitos momentos do jogo, acredito perfeitamente nisso, e numa perda de bola do Benfica poderá haver ali algum desequilíbrio. E depois o Benfica, sempre com 2 pontas de lança, terá sempre alguma tendência ofensiva, pelo menos vão existir muitas bolas a cair na zona dos 2 pontas de lança, seja Ivanovic ou Pavlidis a cair numa ala, seja a bola a vir da ala para dentro, com o Osnes sobre a direita, ou mesmo o Dedic, ou na esquerda o Dal, ou o Kerem. Eu não sei se vai jogar Kerem, se vai jogar o Sheldrup, e isso poderá trazer aqui oportunidades de golo, quer para um lado, quer para o outro. Se o Benfica entrar com um 11, por exemplo, em vez do Ivanovic, com Barreiro, a número 10, entre aspas, é quase um segundo 8 na equipa, aí já espero, se calhar, um jogo com um bocadinho mais pragmatismo do lado do Benfica, com o Fenerbahçe na mesma a pressionar alto, mas com o Benfica mais organizado, e se calhar nas suas oportunidades perder um bocadinho de tempo, meter um bocadinho de gelo e atacar um bocadinho mais na certa. A equipa do Benfica individualmente é melhor que esta equipa do Fenerbahçe, apesar do Fenerbahçe ter bons jogadores, mas depois aqui temos outro fator também muito importante, que é o fator casa. A equipa do Feyenoord coletivamente é bem mais forte que a equipa do Fenerbahçe, mas jogar na Turquia é muito complicado. Muitas assobiadelas, muita pressão sobre toda a gente, um ambiente infernal, e há aqui, obviamente, que os jogadores do Benfica estão mais ou menos habituados a ambientes bons. Agora, ambientes adversos assim, se olharmos aqui para o 11 do Benfica, Trubin, QB, Otamendi está habituadíssimo, António Silva, QB, Dal, nada, Dedic, obviamente que ele vem do futebol, ele veio do Salzburgo, já jogou Liga dos Campeões, mas este tipo de ambiente específico não tem com regularidade. Enzo, 0, o Rios no Brasil, há jogos destes, é sul-americano, tem 25 anos, tranquilo, Pavlidis mais ou menos, Ivanovic, e ele deve viver no ambiente. Ele, se não estivesse no campo, se calhar estava na bancada. Depois tem Sheldrup ou Kerem mais, que é turco. Sheldrup pode ter ali alguns problemas, e depois na direita Osnes parece completamente desumano, portanto ele anda só ali, ele é um robô. Acho que podem gritar as vezes que ele quiserem para ele, que não fará diferença. E em relação a isso, eu acredito mesmo que o fator casa faça peso aqui neste mercado também. Para mim, será um jogo para levar live, ou se for para pré-live, pelo menos esperar pelos 11, sem olhar aos 11. Eu faria apenas do over 1,5, isto pensando eu que a equipa de Bruno Lage vai entrar com um 11 parecido, over 1,5 1.19, over 2, ambas marcam 1.54, e o gol em ambas as partes a 1.63, porque eu acredito que o Fenerbahçe entre a pressionar alto, e não me admirava nada, mas nada, que pelo menos oportunidades a equipa do Fenerbahçe teria na primeira parte, com uma ou outra recuperação de bola ou uma outra desatenção da equipa do Benfica. A equipa do Fenerbahçe poderá criar perigo. Portanto, ambas marcam e over 1,5.
e o próprio gol em ambas as partes parecem modos interessantes. A nível das melhores oportunidades do dia, para mim, Celtic a marcar nas duas partes a 1.77 e o gol em ambas as partes no jogo do Basileia com o Copenhaga. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí até ao fim. Já sabem, subscrevam o canal, metam like e comentem se gostam deste tipo de conteúdo. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí e que quarta-feira da Liga dos Campeões seja um bom dia com boas apostas.